aí, meu povo querido, voltando para mais uma aula, tá? Nossa aula agora se expande dentro da trigonometria, especificamente em ciclo trigonométrico. A gente viu na aula passada o início, a ideia de arcos de circunferência. Por falar nisso, considerando uma circunferência, tá? De centro O e dois pontos associados a ela, dois pontos que pertencem à circunferência, eu consigo ter, a partir desses dois pontos, dois arcos, tá? Dois arcos de circunferência, esse menor e o maior. Minha coordenação motora ótima na vida, enfim. Olha só, eu tenho um menor e um maior, tá? Então, se eu digo que esse arco subentende, está associado a um ângulo de 120 graus, eu estou insinuando, eu estou indicando que a medida desse arco AB, e aqui vai ser o arco menor, tá? Não vou colocar uma letra X e uma letra Y como fizemos, eu simplesmente posso dizer isso. Só considerando o arco menor, AB, da circunferência, esse equivale a 120 graus, tá? Sendo essa medida em graus, tá? Porque subentende um ângulo, ela tem uma curvatura, esse arco tem uma curvatura, ok? De 120 graus, ok? Ele curvadinho aqui, ele equivale, tá? Em uma determinada circunferência a 120 graus. A medida do arco AB, se eu considerar o arco maior, o arco AB maior, em graus vai ser o quê? Exatamente o que falta para a volta completa. A gente sabe que uma volta completa equivale a quanto em graus? 360. Então, o que é que falta aqui para 360, meu povo? 240. Isso mesmo. Então, a medida do arco AB maior é 240. Inclusive, esses dois arcos juntos, pensando nas medidas em graus deles, tá? Eles são ângulos replementares. O que são ângulos replementares? Ângulos que somados, se um for alfa, outro for beta, ângulos que somados resultam em 360 graus. Tem os suplementos, a gente não usa muito essa nomenclatura de replementar. A gente usa muito complementar, que são ângulos somados que dão 90, a gente viu antes, e suplementar, que são ângulos, tem os suplementares também, ângulos suplementares, ou seja, alfa mais beta são suplementares, se somados dão 180 graus. Se somados derem 360, são replementares. Se somados derem 90, são complementares, beleza? É bom a gente lembrar que pode ser que em alguma questão apareça essas terminologias, beleza? Se liga. Então agora a gente viu, né, esse tipo de medida. Se o meu arco, considero de novo a circunferência aqui, se o meu arco for um arco, se o AB estiver exatamente na extremidade de um diâmetro, a medida de AB, e aí eu vou representar de novo assim, essa medida aqui, esse comprimento do arco, tá? Essa curvatura do arco em graus será de 180 graus, que é metade da volta inteira da circunferência. Eu poderia ter aqui um outro arco D, tal que acontecesse isso. Eu vou dizer que a medida do arco DB, o menor, e também eu vou ter dois, ó. Eu vou ter esse aqui e vou ter DB aqui, ó. Uf. Beleza? A medida do arco DB menor, se eu faço esses desenhos em quadradinho, significa o quê? 90 graus. Se eu for pensar então no arco DB maior, qual é a medida dele? É o que falta para 360, ou seja, 270 graus. Beleza? Recapitulando isso, bora seguir. Fica aí. Então, pessoal, continuando aqui, eu trago uma tabela, tá? Representando as informações para três objetos, vou mostrá-los agora há pouco. Objetos em formato cilíndrico, tá? Onde eu
medi experimentalmente, claro, o comprimento de circunferências nesses objetos e determinei o raio a partir de diâmetros também medidos experimentalmente, beleza? Então, depois eu vou calcular a relação entre esse comprimento e esse raio. Se liga. O primeiro dos objetos é esse aqui, tá? Eu medi a circunferência que está na base desse objeto, ok? Desse jeito. Eu peguei um pedaço de fio. Aqui é um fio rígido, mas é interessante que você faça esse tipo de medição com barbante, tá? Porque eu estava sem barbante, fiz desse jeito, ok? Mas eu consegui medir a circunferência com esse fio rígido, cortei esse fio, considerei o comprimento dele esticadinho, bonitinho, medi esse comprimento em centímetros, ok? E indiquei aqui na tabela. Calculei aproximadamente o valor de 18,5 para esse objeto aqui. Vocês podem pegar qualquer objeto cilíndricos em casa para verificar que isso vai ocorrer sempre que eu vou determinar aqui para os três, independente do tamanho, tá, do objeto. Então, depois eu medi o seu diâmetro, ok? Mais ou menos passando, né, um segmento passando pelo centro da circunferência que forma a base desse objeto, ok? E dividir por 2. Por quê? Porque o diâmetro equivale ao dobro do raio. Então, se eu quero o raio, é só pegar metade desse valor que eu encontrei aqui experimentalmente. Claro que, como é experimental, eu tenho erros de medições, erros de observações dos instrumentos, enfim. O segundo objeto medido é esse aqui. Também considerei a base desse objeto, a base circular, ok? Beleza? Encontrei esses valores, 22,8 centímetros para o comprimento, a partir de um arame, né? É interessante que você faça com barbante. E o diâmetro, eu medi passando pelo meio e dividi por 2, encontrando o raio. Por fim, eu peguei esse terceiro objeto, tá? Considerei a tampa dele, passei o barbante aqui, o fio mais rígido, estiquei e calculei o comprimento, encontrando 32,7 centímetros e o diâmetro medi, tá? Mais ou menos passando pelo centro aqui da circunferência. Quanto mais perfeito, melhor o valor a ser encontrado em relação a uma determinada coisa que eu vou mostrar agora para vocês. Vou pegar minha calculadorazinha básica, tá? E determinar a partir dessas medições, galera, se liga, o quociente, tá? Um número resultante da divisão de 18,5 centímetros por 2,9 centímetros. As medidas estão em centímetros, porque eu estou usando uma regra graduada em centímetros, beleza? Então, vou dividir 18,5 por 2,9, o quociente entre o comprimento e o raio dessas circunferências dos objetos considerados, beleza? Então, para o primeiro valor, eu vou encontrar, dividido por 2,9, eu vou encontrar aproximadamente 6,38. Para esse outro valor, 22,8 dividido por 3,6, eu vou encontrar aproximadamente 6,33. Tá? Se eu considerar 32,7 dividido por 5,3, eu vou encontrar aproximadamente 6,17, desculpe. Bom, mas o que eu quero dizer para isso? Se minhas medidas fossem perfeitas, o que é que eu estou encontrando? Eu estou chegando à conclusão que se eu pego uma circunferência, o comprimento de uma circunferência, e divido pela medida do seu raio, tá? Independente se é em centímetro, quilômetro, qualquer unidade de medida, qual é a interpretação? Quando eu divido 25 por 5, isso dá 5. Eu estou dizendo que 5 cabe 5 vezes em 25. Se eu pegar uma madeira de 25 centímetros, de 25 metros de comprimento, né, supondo, e eu dividi-la por 5, eu vou encontrar 5 madeiras, né, com a mesma divisão. Eu estou dizendo que 5 cabe em 5. Ou eu poderia dividir 20 por 4. 20 por 4 dá 5. Então eu estou dizendo que
quantas vezes 4 cabem em 5? Perdão, quantas vezes 4 cabem em 20? 5 vezes. Pegar uma madeira de 20 metros e dividir ela por 4. Significa que eu vou ter 5 espaços de 4 centímetros. Então, 4 cabe 5 vezes num comprimento de 20, tá? Enfim, por que eu quero essa interpretação? Vocês já vão entender por quê. Então, se eu divido 18,5 por 2,9, eu encontro o valor aproximado de 6,38, porque eu tenho erros de medições, tá? Divido isso 6,33 e isso 6,17. A ideia é que você encontre um valor sempre aproximado, ou para menor ou para maior, ou menor ou maior, mas vai ser aproximadamente 6,28, se eu estivesse considerando medidas perfeitas, tá? Ou, que é aqui, se eu divido isso por 2, dá 3,9, né? 9, quase 9. 3,8 por aí, tá? 3,8. Se eu divido aqui por 2, dá 3, aqui dá 8,5. Se eu dividir por 2, dá 3,33 dividido por 2, sou horrível de conta, galera. Dá 16,5. Pronto. Dá mais ou menos isso. E aqui, se eu dividir por 2, né? Dividindo por 2, aqui vai dar 3, poxa, não, 19. Enfim. Beleza? Bom, aqui eu já consigo ver uma coisa melhor. Como assim uma coisa melhor, Celso? Esses valores, o que tem em comum? Eles são valores que se aproximam muito do número π, tá? O que é que o π? Quanto vale o π? É um número irracional, é um número infinito e não periódico, beleza? Porém, ele aproximadamente vale 3,14. Todos esses valores aqui se aproximam muito de 3,14. E a gente sempre, quando fizer as medições e for dividir esses resultados por 2, vai encontrar o valor de π. Ou seja, todas as vezes que eu divido o comprimento de uma determinada circunferência pela medida do seu raio, tá? Eu sempre vou encontrar aproximadamente o valor que do dobro de π, de 2π, tá? Por isso que, inclusive, eu digo no ensino fundamental que o comprimento de uma circunferência é dado praticamente, né? Isso aqui é um número irracional, por 2π vezes o raio, 2πr. Mas o que é que eu quero com isso aqui? Isso aqui é beleza, a gente já via no ensino básico, tá? O comprimento de qualquer circunferência de raio R, eu quero calcular esse comprimento, a medida, é a circunferência esticada, tá? Esticada, a medida dela em centímetros, em metros, dependendo da medida que eu considero aqui para o raio. Nesse caso seria uma medida em centímetros, para os raios que eu colocasse nessa fórmula, beleza? Esse comprimento é o comprimento esticado, eu consigo medir com a régua, tá? Agora, se eu pensar na curvatura, esse comprimento dessa circunferência, o comprimento não, a medida do arco total da circunferência, o arco total da circunferência em graus equivale ao quê? 360 graus, né? A gente viu pedacinhos de arcos e eles têm curvaturas que indicam tantos graus, né? A partir do ângulo central da circunferência, beleza? A gente viu na aula passada e começou vendo hoje. Agora, a gente vai ter um novo tipo de medida. Para qualquer circunferência, não só para essas três, desses objetos que eu peguei, beleza? O que eu vou pensar? 2π que eu vou indicar com uma medida chamada radianos, tá? 2π radianos cabe o que? Perdão, o raio da circunferência vai caber quantas vezes no seu comprimento? Como assim, Celso? Se eu pegar essa circunferência e esticá-la, como eu acabei de fazer no experimento, e considerar o raio dela, eu consigo aproximadamente, para poder montar o comprimento todo, colocar 6 raios
e mais aproximadamente 0,28 do raio. Eu estou dizendo que o raio cabe no comprimento da circunferência sempre 6,28, né? Aproximadamente, tá? E esse tipo de ideia, esse tipo de informação vai nos dar a medida do arco em radianos. O que é uma medida em radianos? É quanto cabe na circunferência, quanto o seu raio cabe no comprimento dessa circunferência. Eu vou dar a definição agora há pouco, assim a gente vai estabelecer a definição, né, da medida em radianos e depois eu fazer uns exercícios numa próxima aula. Eu vou terminar a aula hoje com a definição em radianos a partir dessa ideia, beleza? A gente vai lá ver a definição, finaliza a aula e na próxima aula a gente vai fazer uma coisa mais prática, fazendo transformações e comparações com os tipos de medidas de arcos e de ângulos, beleza? Bom, mas para finalizar aqui no nosso quadro, a gente sabe que a medida do arco total de circunferência equivale ao que? 360 graus, tá? Ele subentende um ângulo de 360 graus. E agora a gente vai indicar o seguinte também, o comprimento total da circunferência, que é isso aqui, tá? Esse comprimento todo. O que é que acontece? O raio dele, envergadinho, eu poderia pegar isso aqui como comprimento, envergadinho, ele caberia quantas vezes nesse arco? Ele cabe, perdão, nesse comprimento, que é um arco total da circunferência, ele caberia aproximadamente 2π radianos, tá? Que vai ser uma outra medida agora para arco de circunferência. Se eu pegar o raio e colocar esse raio aqui na circunferência, peguei esse comprimento, mais ou menos aqui, vou ter o raio, o raio, o raio, o raio. Claro que minha medida está bem desregulada, que eu não estou com medições perfeitas. Se eu curvar isso aqui e colocar na minha circunferência, vai caber aproximadamente 6,28, ou seja, vai caber sempre, né, para qualquer circunferência, 2π radianos, que é uma nova unidade que eu estou estabelecendo para pensar em comprimento de circunferência, beleza? E agora eu vou dizer o seguinte, que a medida do arco total da circunferência em radianos vai equivaler ao que? 2π radianos, que eu vou abreviar como rad. Assim como o grau eu coloco essa bolinha para representar o grau, a medida em radianos eu estabelecerei como rad, beleza? Então, essa aqui é uma medida de arco em graus, essa aqui é uma medida de arco em radianos. De onde vem a medida dos radianos? Tem a partir da comparação do seu comprimento com o raio. Independente do raio da circunferência, esse sempre vai caber aproximadamente 6,28 no seu comprimento total, ou seja, 2π radianos. Bom, eu agora vou só lançar a definição formal do radiano, a gente finaliza a aula e na próxima aula, galera, a gente vai fazer exercícios comparando os tipos de medidas para arco, beleza? E encontrando também o valor de alguns comprimentos de várias circunferências, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal se não se inscreveu e até! E aí, pessoal, trago aqui a definição formal de radiano, tá? Cujo símbolo é o rad, a gente acabou de ver. É um arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido. Então, o radiano nada mais é do que o raio da circunferência, tá? Na verdade, quantas vezes esse raio vai caber naquele determinado comprimento. Isso é o radiano, ok? A gente viu que numa circunferência de forma geral, no comprimento geral de uma circunferência, cabem aproximadamente 6,28 radianos. Ou seja, 2π radianos, se considerarmos um número irracional π, tá bom? Então, basicamente, trabalhar com radianos é isso, é verificar quanto o raio da circunferência vai caber naquele certo comprimento de circunferência. A gente já sabe que no todo cabe 2π, e aí tem as proporcionalidades em relação às suas partes, aos seus pedaços.
ou mesmo nas várias circunferências que podem ser feitas, porque eu posso considerar várias voltas, e aí o número de radianos passaria de 2π, né? Porque se eu coloco dois comprimentos de circunferência, né, totais, como se estivesse enrolando duas vezes o barbante, isso seria 2π de uma volta e mais 2π de outra, que daria 4π. A gente vai verificar isso daí posteriormente, tá, no ciclo trigonométrico, beleza? Eu fico por aqui, a gente já se despediu lá na aula, lá no quadro, ok? Reitero, curte, compartilha e até a próxima aula. Valeu, abraço.